Bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Hoje o nosso tema é comida vegetariana. E temos aqui um grande expert e vou-lhes dizer, a minha melhor experiência nos últimos meses foi exatamente no restaurante de David Jesus, que se chama Ceiva, aqui em Matosinhos, em Lessa. E Matosinhos é um concelho riquíssimo em restaurantes, multifacetado, desde peixe a carne, mas também com grandes restaurantes vegetarianos onde o Ceiva se encontra. David, muito obrigado por teres aceitado vir até aqui a este estúdio Cozinha aqui num bairro social, um projeto da ADEIMA, em que nós temos aqui várias vertentes, falamos de comida saudável, sempre, de pratos económicos, sempre também, de vários projetos, e o teu é um projeto muito interessante, tem 9 meses, é um projeto jovem, mas de facto vens de Setúbal, de uma terra também de peixe, terra como Matosinhos, que é uma terra de peixe, mas com um projeto de cozinha vegetariana. Sem dúvida. O teu gosto pela cozinha vegetariana nasce por um gosto pessoal ou pela tua vontade de uma cozinha sustentável, como hoje tanto se fala da sustentabilidade, da sazonalidade, da biodiversidade? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. O conceito de Ceiva surge na necessidade de expressar valor de cozinha, valor do produto e valor da relação entre as pessoas e a experiência da mesa. Ao abordar o tema de cozinhar essencialmente plantas, no meu caso 100% plantas, consegue-se enaltecer aquilo que é valores da nossa sociedade, como sustentabilidade, partilha, sabor, valorizar os pequenos momentos, e o Ceiva, com a sua experiência dinâmica e descontraída, acaba por ir nessa direção. Cozinhar de forma omnívora podia ser mais direto e lógico, tendo em conta tudo aquilo que é a minha experiência, mas o verdadeiro desafio acaba por ser explorar o mundo vegetal. Tu começaste na Escola Superior do Hotelaria e Turismo de Estoril, fazes uma incursão num grande projeto que é o Hotel do Guincho, com estrela Michelin, vais para Madrid, também para um grande restaurante com 3 estrelas Michelin, todos eles com umas cozinhas normais, omnívoras, não é? Exatamente, mas depois optas por um projeto de cozinha vegetariana. É onde te sentes mais confortável? Eu sinto-me confortável a cozinhar. Cozinhar para mim é a minha fonte de expressão. É quando eu consigo expressar parte daquilo que eu sou através dos produtos. Os produtos definindo por sazonalidade, depois acabam por ter um espectro diferente. Cozinhar vegetariano entra também numa necessidade de explorar um nicho e equilibrar, visto que o Ceiva é o meu primeiro restaurante, é o meu ponto de partida e é um nicho que me permite um controle mais dinâmico a nível também daquilo que é a gestão económica ou financeira, que não podemos pôr de parte. Claro. E esse foi o meu ponto de partida, essa foi a minha visão. Como é que eu posso explorar a experiência, enaltecer a visão de cozinha, tendo em conta que 85% da nossa alimentação é vegetal, como é que eu posso explorar estes 85%, torná-la mais rica e tornar um negócio sustentável, equilibrado e com uma base para poder depois abrir outros conceitos. Uma das coisas que eu reparei é que no teu restaurante tu é que recebes as pessoas, tu vens à mesa, explicas os pratos, tens esta dinâmica de estar à frente do restaurante, perdão, não só na cozinha, mas também à mesa. E depois o resultado final é que tudo flui de uma forma dinâmica, ou seja, há aqui uma vertente que é interessante, que é não só o chefe de cozinha que está na cozinha, mas também está na sala. É verdade. Eu não encaro isto do chefe de cozinha como estrela de rock ou aquela pessoa que tem que estar sempre debaixo dos holofotes. Mas, neste caso, quem está na cozinha é a pessoa que consegue expressar melhor aquilo que é a dinâmica dos pratos, aquilo que é a envolvência do sabor. Porque, por norma, é a pessoa que mais se envolve, que mais sente o produto. E eu sinto que, para sermos honestos com quem nos visita, também temos que partilhar um pouquinho dessa dinâmica. Bem, no meu caso, sou eu que vou na frente, que o restaurante ainda é muito recente e isto é uma formação contínua e quem lá está também o faz e também se vai envolvendo pouco a pouco, mas acredito muito nessa experiência. Não faço questão de dizer o que estão a comer só porque sim, mas
faço questão de explicar o que estão a comer, como é que devem comer, a origem e o meu ponto de partida para chegar àquele prato, porque isso também é experiência. É muito mais do que comer, é estarmos envolvidos naquilo que é aquela experiência. Mas o que é mais importante é que vai-nos explicar, mas sem entrar naqueles detalhes que às vezes são 35 minutos de explicação para 5 minutos depois de degustação, que às vezes também é uma grande Sim, é verdade. Que nós queremos conversar, vamos para um restaurante para estar a conversar com os amigos e levamos uma grande, desculpem o termo, uma grande seca da pessoa que nos vai explicar desde de onde vem a farinha, quem foi o moleiro, onde é que ela foi plantada, a casa é que foi plantada, e nós também não estamos interessados nisso. Sim, isso é verdade. E é aquilo que às vezes dizias, o chefe de cozinha, muitas vezes hoje, são umas popstar, mas nós não podemos esquecer do nosso lugar. O nosso lugar é dar prazer às pessoas, é dar um momento de prazer às pessoas, mas sem ser exatamente, não estamos afetados por esse mundo roqueiro que não é o nosso, não deve ser o nosso estilo. O nosso estilo deve ser cozinhar. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui uma coisa bem simples, que é um cadolino com abóbora, manteiga, que já foi assada, ela foi assada no forno. Eu não vou fazer um risoto por uma razão muito simples. Eu aprendi a fazer risoto com um grande chefe de cozinha que, entretanto, já morreu, que é o Gualtieri Marchesi. O Gualtieri Marchesi era um chefe de cozinha italiano que tinha o restaurante dele ao lado do Scala de Milão. E o Gualtieri Marchesi era o homem dos risotos em Itália. Foi ele que criou o risoto all'oro. O risoto all'oro, ele era chefe de cozinha do Berlusconi, antes do Berlusconi ser político, na altura era só rico, bastava. É o ponto de partida. É o ponto de partida. E um dia ele explicou-me que fez um risoto, foi ao Palácio de Berlusconi, então o palácio estava em obras, e então ele viu as folhas de ouro que estavam a folhear o palácio, e lembrou-se de fazer um risoto de açafrão e colocou uma folha de ouro em cima do risoto. E aquilo criou moda, foi o ex-libris da cozinha dele, do risoto. Mas eu acho que sempre que, a partir daí, não foi a partir daí, mas o risoto ficou uma grande moda aqui em Portugal, toda a gente gosta de risoto. Eu acho sempre que nós temos um arroz carolino, que é um arroz fantástico, sim, e que nós não o valorizamos como devemos valorizar, e eu acho que devemos valorizá-lo por isso. E vamos fazer um cadolino com um arroz carolino. Vamos usar o queijo da ilha de São Jorge para dar-lhe essa cremosidade que é tão interessante também no arroz. Usamos a abóbora manteiga e depois vamos colocar umas folhas de espinafres, vamos colocar manjericão, pimenta preta, e temos aqui um caldo de legumes que eu fiz interessante com as cascas dos legumes, com os aproveitamentos dos legumes. Sim, e isso que o chefe estava a falar também é um pouquinho a minha dinâmica. Olha, trata-me por Eli, por favor, somos colegas, não me trates por chefe, que parece assim um bocado. No restaurante faço sempre questão de ter um prato de arroz e tento que seja sempre com arroz produzido em Portugal. Neste momento tenho o arroz carolino, o arroz de feijão, com os peixinhos da horta. E o é uma delícia que eu provei. Sim. E aí o prato é super tradicional, a diferença é que termino com cremezinho de alho assado e raspa de limão, que lhe enaltece. É um pouquinho como essa folha de ouro, né? Sim, exatamente. E na verdade, muitos de nós, cozinheiros, às vezes para fazer diferente, não precisamos de realmente mudar a receita. Basta só acrescentar essa nossa folhinha de ouro que faz a diferença. Exatamente, faz com que o prato ganhe outra vida. E temos que explorar também muito mais aquilo que é o produto em Portugal, porque se formos sempre pela moda, acabamos por ir para longe, né? Isso aí... O teu restaurante está em frente ao mar, está mesmo ali em Lessa, em frente ao mar, o que atrai com certeza muitos jovens da prática de surf que vão para ali. Sem dúvida. E hoje a verdade é que, mesmo não sendo vegetarianos ou não sendo veganos, há muitas pessoas que são aquilo que se chama hoje flexitarianas. Sim. Que é que podem, durante a sua... E devem, eu sou apologista disso, que é durante a sua semana terem 4 ou 5 refeições vegetarianas e depois, ao fim de semana, comerem um cozido à portuguesa ou um arroz de cabidela, não faz mal nenhum
e mantém a sua tradição, porque sempre foi assim, a cozinha vegetariana, a cozinha mediterrânica, parte desse princípio, ou seja, muitos vegetais, muitos hortícolas, peixe e pouca carne. Sempre foi assim, não é de agora. E, aliás, os 12 itens da cozinha mediterrânica expressam exatamente isso. Por isso, faz todo sentido que um concelho como Matosinhos tenha esta riqueza e esta diversidade de ter restaurantes de peixe, restaurantes de carne e restaurantes vegetarianos. Sim, sem dúvida. Só enriquece, não é? Exatamente. Eu defendo que quantos mais restaurantes de conceito ou restaurantes que valorizam aquilo que é a cozinha existirem, melhor vai ser para o consumidor. O Ceiva ali em frente à praia, em frente ao mar, em frente às piscinas, eu costumo dizer que no Ceiva vê-se o mar e sente-se a terra, não é? Tem toda aquela relação do ambiente com a experiência. E depois toda a envolvência, todo o ponto de partida acaba por enaltecer ainda mais esse valor. Até porque há uma coisa que as pessoas esquecem-se muito é que tu és de Setúbal, mas com certeza que já andaste muito por aqui por Matosinhos. Matosinhos é muito agrícola, tem zonas muito agrícolas, toda a parte interior, ou seja, que não está junto ao mar, é uma zona agrícola aqui em Matosinhos. E nós não podemos esquecer essa zona que é altamente interessante, que é muito interessante. Aliás, nós estamos aqui na Ponte do Carro e aqui muito perto de nós existe uma zona que de repente parece que estamos no interior, que é lindíssima. Passa aqui o Rio Lessa e é uma zona tão bonita, completamente agrícola e que tem exatamente essa riqueza. Ou seja, nós não podemos nunca esquecer essa riqueza que Matosinhos nos dá, do valor da terra e desse retorno que nós devemos ter à terra. O que eu achei muito interessante no teu restaurante são exatamente essa riqueza desse conceito que é de ter pratos tradicionais portugueses, onde nós podemos encontrar depois esses pratos vegetarianos, mas dentro da cozinha portuguesa, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Esses peixinhos da horta, mas encontro também uma açorda, umas migas. Umas migas. Sim. Nossas amigas. Migas e açorda são coisas diferentes. Umas migas alentejanas. Se algum alentejano me ouvir dizer isto, estamos dois tiros. Aí já não é puxar a brasa à minha sardinha, é puxar a brasa ao meu espargo, né? Nesta casa tem que ser assim. Mas é importante. Eu viajei muito e trabalhei muitos anos fora e daquilo que eu senti mais falta é comer a comida portuguesa. Quando nós vivemos fora, acabamos por valorizar algo que quando estamos cá damos como garantido. Acontece que houve alguma coisa pelo meio nestes últimos anos que tem vindo a fazer dissipar aquilo que é a gastronomia portuguesa, porque se abrem restaurantes de conceito de coisas estrangeiras. Muitas tapas, muito sushi, muito isto, muito aquilo. Não, e depois uma coisa que acontece muitas vezes é que a maior parte dos conceitos de cozinha vegetariana vão em cima de conceitos asiáticos, que fogem muito para aquilo que é ou asiático ou oriental, ou indiano. Sim. E esquecem-se muitas vezes de ir ao encontro daquilo que é uma cozinha mediterrânica. É verdade. Eu juntei aqui o azeite, o alho, depois a cebola, juntei depois o arroz. Agora vou refrescar com um pouco de vinho branco. Nunca esquecer que o vinho é essencial que seja bom. Mau vinho não faz boa comida, aquela ideia de usar um vinho de pacote ou um vinho de fraca qualidade é sempre uma péssima ideia, não é? É verdade. Os produtos têm que ser bons para que as coisas sejam boas. Juntei a abóbora que já estava assada, não é? Há quem goste de triturar e fazer um puré de abóbora. Eu gosto mais depois de sentir. E depois vamos juntar aqui o caldo. Falaste de uma coisa que eu acho que é essencial, que é viajar. Acho que é importante as pessoas viajarem e regressarem e depois verem aquilo que se faz lá fora para depois fazer melhor cá dentro. Eu acho que
é essencial nós termos esta ideia esta percepção de que a nossa cozinha é uma cozinha rica, mas que vale a pena nós também irmos buscar novos conceitos, novas influências e vermos o que de bom se faz lá fora para depois recolhermos novas formas, novas experiências. Não é? Sim, é verdade. E cozinha é esse sabor, é experiência, é produto, são pessoas. Quem cozinha é um ser humano e nós todos os dias somos diferentes. Todos os dias temos uma oportunidade nova de fazer mais e melhor. Eu acho que quando nós nos enriquecemos, conseguimos, mesmo que estejamos a fazer o mesmo todos os dias, ou este prato amanhã será sem dúvida diferente, porque nós seremos diferentes também. E quando nós viajamos, enriquecemos, tornamos mais cultos ou com mais bagagem, e isso acaba por expressar no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para um prato de outra cultura e nos faz lembrar algo que é tradicional nosso, acabamos por, na nossa identidade, fundir aquele prato que já é cultural nosso com aquele que provamos. E quando formos expressar, já será a fusão dos dois, não é? E aí está muita riqueza. Por isso eu acho também que, muitas vezes quando perguntam o que é que acha que é melhor para nós aprendermos? Eu, estudar, procurar e viver. Ler um livro é muito importante, mas não nos podemos esquecer de viver, de às vezes sair a caminhar, olharmos para aquilo que está à nossa volta e criarmos a nossa identidade, não é? Isso é que é o bonito. Eu acho que a experiência de quando se vai fora é sempre enriquecedora sobre experimentar qual é a realidade cultural das outras culturas, de experimentar o que eles comem, não comparado, acho que quando se compara estraga-se, que é aquela coisa que nós... Há pessoas que mal saem, passam a fronteira, passam ao Badajoz ou chegam ali a Vigo e começam logo... Os portugueses é muito típico que é, passam a fronteira, a primeira coisa que têm saudades é do café. Não é? Antes de ter saudades da família, têm saudades do café. A seguir fazem logo comparações. A cozida portuguesa é melhor em Portugal, e fazem logo essas comparações com estas terríveis. Ou seja, não conseguem viver a cultura do país, a cultura onde estão, e começam a fazer estas comparações que são terríveis. Nós devemos viver a cultura, e a cultura do país vive-se muito pela gastronomia, muito pelo território. Há uma coisa que se fala muito que é o gastronacionalismo, que é muito próprio das ditaduras, que é cada país, cada nação quer ter a sua identidade gastronómica. Se bem que ela não existe, são gastronomias de regiões. É verdade. Nós estávamos a falar do Alentejo, e quando eu digo Açores ou Migas, são coisas diferentes. Sim. E a verdade é que cada região tem a sua própria gastronomia, tem a sua própria identidade. E as ervas aromáticas marcam muito essa divisão territorial, não é? Se formos a ver, pratos que no Alentejo são mais terminados com coentros, como acho que é o exemplo mais concreto, o exemplo do coentro lá para baixo e a salsa cá em cima, acaba por tornar o prato diferente. Deves ter muitos clientes que chegam lá e que dizem assim, olha, com coentros não. E então mas é tudo verdade, menos coentros. Eu faço questão de perguntar, este prato é terminado com coentros, e as pessoas dizem, sentem-se confortável. Acontece que no início eu dava como certo e terminava logo direto e sentia essa... Não é uma barreira, mas essa diferença, e agora já tenho a margem assim. Mas para tudo há sempre uma razão histórica, uma razão cultural. É verdade. É que os coentros não se davam, e continuam a não se dar. A norte, a geada, não permite a floração dos coentros. É o clima mais atlântico, não é? É um clima mais atlântico e a floração dos coentros, os coentros com a geada acabam por se queimar. Assim como a plantação dos coentros deu-se sempre mais a sul, porque quando eles foram trazidos, pensa-se que foram trazidos pelos templários, durante as cruzadas, e foram de facto plantados mais a sul, e foram mais utilizados sempre mais a sul, enquanto aqui a norte sempre se usou a semente dos coentros. A semente dos coentros usava-se para medicação, na botica, na farmácia, mas a erva não. E há uma rejeição até natural, por exemplo, nos países do norte, os germânicos, o sabor dos coentros, e quando tens alemães já se sentir isso, que o sabor dos coentros para os alemães é um sabor a ferro.
Ou seja, eles próprios não conseguem, é um sabor que não lhes é agradável. E é uma questão genética, não é uma questão Claro. não é não gostar ou deixar de gostar. Não é? Mas é interessante percebermos até que ponto é que a nossa viagem acaba por influenciar a nossa forma de estar e a nossa sensibilidade. Também disso que estávamos a falar, quando eu trabalhava em Madrid, eu fiz um guisado de borrego para o almoço da equipa e terminei com hortelã. E eles provaram e disseram, então, mas o que é isto? É um morrito de borrego? Morrito de borrego. E na verdade é muito dentro dessa linha. Aquilo que para nós pode ser já natural e normal e acrescenta valor, para outras pessoas, especialmente de outro país, que tem uma cultura gastronómica diferente, mesmo que existam pontos comuns, há coisas que chocam. Consegues hoje pôr hortelã numa sobremesa e parece absolutamente normal, mas há 20 anos atrás eu colocava hortelã numa sobremesa. Se fosse aqui, por exemplo, na zona do Marco Canaveses, aqui na zona de Amarante, e as pessoas dizem, mas que isto é uma canja? Porque só na canja é que se punha hortelã, e as pessoas achavam que era estranhíssimo eu colocar hortelã numa sobremesa. É cultural, ou seja, tem a ver com... E nós temos que respeitar essas culturas. Sem dúvida. Nós vamos só deixar aqui acabar de cozer o arroz demora entre 16 a 18 minutos para cozer o arroz carolino. Nós vamos deixar cozer e em breve voltamos já desde... Isto é um segundo em televisão, isto fica já pronto e para juntarmos então os espinafres e a hortelã, o manjericão. O arroz está quase pronto, vamos só aqui ver qual é o ponto da cozedura, podemos pôr com mais caldo ou menos caldo, isso depois é o gosto de cada um. Mas sei que tu és um fã também de produtos locais e que trabalhas muito com produtores locais. Sim, sem dúvida. Esse é um dos pilares daquilo que defendo como restaurador. Né? As pessoas que vivem da restauração, que têm restaurantes, devem olhar para aquilo que é o mercado de proximidade. Os mercados municipais, neste caso o mercado de Matosinhos, não posso dizer que é o melhor em Portugal porque sou de Setúbal, né? E para mim, Setúbal... não, mas são bastante diferentes e gosto muito. Faço questão de ir ao mercado de Matosinhos, comprar os meus produtos, ao mercado da Abastecedor do Porto também, que é a maior porta de entrada de produtos na cidade do Porto, e inclusive pequenos produtores, especialmente da zona da Póvoa, que têm a vida toda dedicada à agricultura e que muitas vezes acabam por... Ou seja, produtos de proximidade. Exatamente. E faz mais sentido, o sabor é diferente, a relação que existe com aquelas pessoas também é diferente. Não, e isso é que é a sustentabilidade, que é aquilo que nós estamos aqui a falar, que é exatamente que é a parte mais importante de nós falarmos Nós não podemos encher a boca com sustentabilidade e depois continuamos a viver exatamente fazer como sempre fizemos, não é? Não lutarmos contra o desperdício, não lutarmos contra não usarmos os produtores locais, não irmos ao encontro deles e não sermos, de facto, altamente rentáveis. Sim, temos de ser conscientes. No restaurante eu faço alguns pratos que resultam dessa sustentabilidade ou dessa consciência de aproveitamento. O prato dos churros é um churros só feitos com batata e tem um molhinho de tomate. A esse molho de tomate eu uso um barbecue que é feito com as cascas da fruta, ou seja, eu tenho sumo do dia. Eu pego nas cascas da fruta que uso para o sumo e grelho e junto ao molho de tomate. Assim, não tenho desperdício na casca, já que eu uso brasas. No final do dia, a brasa fica sempre ali com temperatura. Deixo as brasas lá de um dia para o outro e acabo por otimizar os meus recursos e criar sabor, né? Criar valor. E tens os teus rebentos próprios? Os rebentos, exatamente, que se meio de semana para semana. E, na verdade, o rebento é a planta no seu estado mais embrionário, né? E assim acaba por enaltecer o sabor e a experiência. E temos aqui, então, um carolino de abóbora assada com manjericão, umas folhas de espinafres. Podemos pôr brócolis, podemos fazer aquilo que quisermos. Mas temos aqui tudo que é uma refeição fantástica, com produtos da terra e mais uma vez Matosinhos à volta da mesa
não pretendemos dar aqui lições de moral a ninguém, nem muito menos mudar hábitos, mas queremos mudar hábitos, sim, hábitos de alimentares para uma alimentação mais saudável, isso sem dúvida, e sobretudo para que as pessoas entendam que a alimentação não é só comer carne e peixe, mas é uma alimentação variada e o mais variada possível. Muito obrigado por teres vindo, por ter aceitado o convite para estar aqui connosco, e não se esqueçam de visitar este restaurante em Lessa, em frente ao mar, um restaurante vegetariano que vale a pena conhecer, sobretudo pelo grande projeto que é de sustentabilidade. E Matosinhos tem tantos restaurantes belíssimos, todos eles fantásticos, todos eles com uma grande cozinha e tão variados que, por isso, vale a pena ser flexitariano. Muito obrigado. Obrigado. E nós, até à próxima, se Deus quiser. Até breve.